Boa noite, meus amigos. Quinta-feira, 17 de dezembro, 8 horas e 1 minuto. É um prazer enorme estarmos juntos novamente. Hoje nós temos o prazer de receber Alexandre Moraes Caiê, do Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, de Cachoeiro do Itapemirim, cidade vizinha aqui a nossa Guarapari. Boa noite a todos. Como foi programado, nosso tema de hoje, amizade, o desabrochar do amor. Eu trouxe como ponto de meditação as palavras de Emmanuel, que está no livro Consolador, na questão de número 174. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Mas em 2017, quando eu estava preparando o material para essa palestra, no final de 2016, que eu estava preparando, me aconteceu uma coisa muito interessante. Um amigo, que há muitos anos eu não conversava com ele, me ligou de repente e perguntou: qual o seu WhatsApp? Falei: esse é o número mesmo, é o meu número vivo. Ele falou: tá bom então. Minutos depois, eu me vi sendo incluído num grupo de WhatsApp. E quando eu abro aquele grupo, lá estava nada menos do que dezenas, quase 50 amigos que participaram de um grupo que a gente sempre ia em festas e tudo juntos, 33 anos antes. E foi uma festa, uma comemoração, foi fantástico reencontrar aquilo. A impressão que dava é que aquela amizade já tinha se perdido no tempo, mas estava todo mundo lá. O contato parecia continuar como tinha parado ainda na fase da juventude. Aquilo foi mágico para mim. Agora, eu me lembro que tem um colega que logo que eu entrei, eu vi assim, fulano saiu do grupo. Aí, aquele amigo que tinha me ligado para incluir, foi lá e incluiu ele novamente. Minutos depois, fulano saiu do grupo novamente. No dia seguinte, ele incluiu pela terceira vez. E foram poucos minutos até que fulano saísse do grupo novamente. Aí eu fiquei pensando, com tanta coisa gostosa, tanta saudade que a gente estava matando, como que alguém, que era uma pessoa inclusive muito próxima para nós, podia simplesmente sair, não participar daquele banquete do reencontro. Só que nós estamos agora até no século XXI. O século XX foi chamado do século da razão. E nós, no desenvolvimento de nossas prioridades profissionais, familiares, das nossas posições na sociedade, nós substituímos os nossos objetivos de vida. E talvez para aquele amigo, estar presente com aquela turma tão gostosa, talvez não fizesse mais parte da sua prioridade. Então eu fiquei me questionando. É como se alguém colocasse algo delicioso à frente e outros simplesmente recusassem. Era inconcebível, incompreensível para mim. Mas pois bem, tem um escritor francês que conquistou seu nome no início do século XX. Seu nome, Antoine de Saint-Exupéry. Na sua vida, ele foi piloto postal. Ele fazia a rota para entrega de correspondências entre Paris e o norte da África, Dakar, Casablanca, por ali assim. E na sua experiência que ganhou durante anos fazendo a mesma rota, passou a ser conhecido como capitão do deserto. Quando outros pilotos se acidentavam no deserto do Saara ou no deserto do norte da África, era ele que intervia junto às comunidades para conseguir buscar o auxílio, para libertar
aqueles pilotos, quando às vezes caíam prisioneiros de determinadas tribos ou de determinados grupos. Mas ele também, certa vez, caiu com o seu avião no deserto. O que me faz crer, ou o que grande parte da crítica percebe, é que esse livro é um tanto quanto autobiográfico. Ele ficara preso no deserto do Saara por alguns dias, antes de retornar à civilização. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, fugindo da zona de conflito, ele foi morar nos Estados Unidos. Mas, posteriormente, vendo toda a campanha para libertar a França por parte dos aliados, ele se alistaria como piloto e lutaria na Segunda Grande Guerra Mundial. Só que seu avião foi abatido. Foram anos até que o avião fosse reconhecido. Ele morreu tentando libertar o seu país. Quando ele começou a escrever, ele tentou nos chamar a atenção do grande abismo que existe entre a nossa vida infantil e a nossa vida adulta. Então, o livro que ele publica tem cara de livro para criança. Demonstra a incompatibilidade das crianças com os adultos. Mas é um livro extremamente maduro, extremamente adulto, travestido de infantil. Essa obra foi publicada em mais de 220 idiomas. Le Petit Prince, publicado em 1943, aqui no Brasil conhecido como O Pequeno Príncipe, conta a história de um garotinho francês que, na sua infância, tentando brincar com os desenhos, desenvolver seu lado artístico, desenha uma cobra que houvera engolido o elefante. Mas o perfil daquilo ficava parecendo uma cobra fina com o caroço do elefante que estava dentro da barriga dela, né? Quando ele mostra para os pais, isso é um chapéu. Ele não é um chapéu, é uma cobra que engoliu o elefante. E as pessoas não conseguiam enxergar aquilo que ele via de uma forma tão clara. Essa criança desiste dos seus dotes artísticos e se tornaria piloto da aviação postal. Até que um belo dia, já adulto, numa pane do seu avião, ele cai no deserto do Saara. Enquanto ele está tentando usar seus dotes mecânicos para restabelecer o funcionamento do avião, para tentar sair de lá, lhe aparece um garotinho, loiro, com cabelos cacheados, com trajes de um príncipe. Ele estranha de onde veio, de um lado, de outro, até que o garotinho vira para ele, dá um papel e fala: "Você pode desenhar um carneiro para mim?" Ele: "Eu não sou bom em desenho." "Mas desenha um carneiro." Aí o aviador pega a única coisa que eu desenhei e mostra o desenho que parecia o chapéu. O garotinho falou: "Eu não quero uma cobra que engoliu o elefante. Eu quero um carneiro." Então ele tenta desenhar o carneiro. "Ah, mas esse carneiro está muito feio, está velho. Ele não vai dar conta do que eu tenho que fazer." Aí ele desenha outro carneiro. "Esse carneiro está muito pequenininho." Aí, meio irritado, sem paciência para entender a coisa do garoto, ele desenha um cubo com um orifício e fala: "O carneiro está dentro dessa caixa." O garotinho olha e fala: "É isso que eu precisava." "Mas de onde você veio?" "Eu vim de um planeta que fica aqui perto. Mas o meu planeta é muito pequenininho. O meu planeta tem 3 vulcões. Um deles está extinto. Mas eu preciso de um carneiro para comer os boabás. Porque se os boabás tomarem conta, não vai ter espaço para mais nada. Então eu preciso tirar as mudas de boabás continuamente." E ele começa a descrever. O planeta era tão pequenininho que ele poderia colocar a cadeira e ver o nascer do sol. E se ele gostou da imagem, após o sol raiar,
Bastava voltar alguns metros, posicionar um pouco atrás e assistir novamente o pôr do sol, porque ele já tinha dado a volta para o outro lado do planeta. E ele começa a descrever de uma forma bastante interessante. Lá, ele cultivava uma rosa por quem se apaixonou, que era a coisa mais linda do mundo. E essa rosa cultivava em si a vaidade. E lhe cobrava o incômodo com o vento, o incômodo com isso, o incômodo com aquilo, e ele tinha que se desvelar fazendo todo tipo de cuidado para cuidar daquela rosa. Até que um dia ele decide abandonar aquele planeta e sair em busca de novos e verdadeiros amigos. Então ele junta um feixe de cordões amarrado a aves e decola pendurado nas árvores em busca de outro lugar. Depois de voar um tanto, ele vai cair num pequeno planeta onde só tinha um rei. Quando o rei o viu, até que enfim, agora eu tenho um súdito. Mas ele não era súdito. Mas como pode um rei que não tem alguém para mandar? O rei precisava de alguém que atendesse às suas ordens. E ele, vendo aquilo um tanto quanto esdrúxulo, viu que não se adaptaria muito àquele reino. Depois de ver a posição de orgulho daquele rei que só queria alguém a quem impor as suas ordens, ele decide seguir adiante, junta o feixe de cordões e decola nos seus pássaros para pousar em outro planeta. Quando ele chega no outro planeta, encontra um homem que não saía da calculadora a somar 3.432.953. Esse número é o quê? São as estrelas. Estrelas? Sim, eu estou contando as estrelas. Todas elas me pertencem. Mas como que te pertencem? Me pertencem porque eu as vi primeiro, então eu me apossei. São todas minhas. Mas para que serve ter tantas estrelas? Para que eu seja rico. Rico. E para onde te leva isso? Ah, mas eu quero mais estrelas. Não me atrapalhe. Aponta o telescópio para o céu e continua. 4.367.000 e lá vai mais números para cima. Como numa frenesi de somar cada vez mais estrelas acumulando na sua contabilidade estelar. Então, o Pequeno Príncipe decola mais uma vez em busca de um lugar que pudesse ser mais adequado e achar amigos mais compatíveis com seus pensamentos. Então, o próximo planeta que ele para tem um geógrafo, um historiador, que ficava numa biblioteca repleta de livros. Lá, ele demonstrava ter conhecimento sobre todos os recantos do planeta. Ele conseguia saber cada detalhe, narrar o que acontecera, de onde viera, para onde fora, tudo que houvera se passado naquele planeta. Mas você não sai daqui de dentro? Não, eu tenho muita coisa para estudar, eu tenho tanta coisa para registrar, mas o mundo está lá fora. Não importa, o meu mundo está aqui dentro. E lá ia aquele louco, de uma forma frenética, simplesmente mergulhando em teorias, mergulhando em histórias e cada vez mais introspectivo dentro de um mundo fechado, enquanto todo mundo acontecia externo à sua biblioteca. O Pequeno Príncipe, não contente com aquele tipo de comportamento, mais uma vez decolou. Pousaria em outro país, em outro planeta. Lá, ele encontrou um general. E no chão estavam traçados o delinear das comunidades, os mapas, as fronteiras que ele tinha para conquistar. Mas para que conquistar se você está aqui sozinho? Eu tenho que ser dono de tudo? Então a minha meta é remover essas fronteiras e trazer todos os territórios para dentro dos meus domínios. E não passava de mais um louco. O Pequeno Príncipe mais uma vez decola de lá. Pousa em outro lugar, onde encontra um acendedor de lampiões. Como o planeta era pequeno, ele acendia os lampiões aonde estavam de noite. E corria para apagar do outro lado, porque tinha clareado, já era dia. Quando acabava de apagar,
Um outro grupo de lampiões já precisava ser atendido, porque tinha sido tornado à noite. E o outro já estava clareando, precisavam ser apagados. E naquele frenesi, ele apagava e acendia, e apagava e acendia. Não sobrava tempo sequer para responder ou dar atenção ao príncipe. E dali o menino sai, pararia também em outro planeta, onde tinha um bêbado, que andava para todo lado, com a garrafa na mão. Mas por que você bebe? Eu bebo para esquecer. Mas para esquecer o quê? Para esquecer o vício que eu tenho. Qual vício? O vício de beber. O ciclo vicioso que é tentar fugir das nossas próprias vicissitudes. Dali, sua próxima parada seria na Terra. Só que, quando aqui chega, suas aves debandam e ele fica sem condições de voltar. Após aquele período que ele pousou, ele narra então para o aviador que ele conhecera uma serpente. E fizeram amizade com a serpente, e a serpente falou: se você quiser, eu consigo te levar de volta para o seu planeta. Consegue? Mas eu não tenho mais as minhas aves. Não precisa. Basta eu te dar uma pequena picada. É quase indolor. Você vai dormir e vai retornar para o seu planeta de origem. Ele guardou aquilo e continuou sua aventura conversando com o aviador. Então, ele começa a descrever que após ter conhecido a cobra, ele saiu para vagar, tentando encontrar novos amigos. Até que, em determinado momento, ele encontrou um jardim de rosas, rosas idênticas àquela rosa vermelha que ele tinha no seu planeta. Mas ela falava que ela era única. E ali tinham milhares de rosas iguais. Como poderia ser isso? Ela mentiu para mim. Ela não era única. Aquilo lhe entristeceu. Mas, à medida que ele anda, ele viu um movimento perto das árvores. Olha para um lado, o vulto corre e se esconde atrás de outro e de outro, até que em determinado momento ele fala: quem está ali? Era uma raposa. Aí ele fala: pode chegar. Ela: não, você é um homem, você vai querer me matar. Não, eu não quero te matar. Todos os homens querem matar raposas, mas eu não quero matar raposas. E aos poucos ela foi se achegando e eles começaram a conversar. Quando ele conta a tristeza que encontrou no Jardim de Rosas, então ele fala: ela dizia ser única, mas não era única. Mas a raposa lhe explica que como ela o cativara, ela era para ele a única e não mais aquelas 10.000 rosas que estavam lá. Da mesma forma, você é um humano como 10.000 outros, mas se você me cativar, para mim você vai ser o único. Eu sou uma raposa entre milhares de outras, mas se você me cativar, eu serei para você uma única. Então, quando nós nos permitimos cativar, nós corremos o risco de chorar um pouco quando alguém deixa de nos cativar. Então, deixa a célebre frase: tu te torna eternamente responsável pelo que cativas. E ainda diria outras máximas fantásticas que só podem ser interpretadas quando nós olhamos com os olhos do amor. Dizia ela: o essencial só se vê verdadeiramente com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Então, quando ele narra essa história para o aviador, ele encontrava-se curioso. Mas como assim? Falou: pois é, quando eu voltar para o meu planeta, você talvez vá me encontrar. Eu vou parecer morto, mas eu não estarei ali. Será só uma casca velha, como uma roupa velha. Não é nada triste. Eu terei voltado ao meu planeta. Naquela noite, quando eles dormem, no dia seguinte, ele não encontra mais o garoto. Ele vai buscar
mas ele tinha voltado ao seu planeta. Isso é uma simplificação da história. Mas a revista Exame nos trouxe uma reportagem muito interessante a respeito do quanto o Pequeno Príncipe foi significativo para o desenvolvimento do pensamento humano. E ele diz que existem 5 grandes lições que nós precisamos trazer para a nossa vida se nós queremos crescer, criar amizades, sermos algo melhor do que nós éramos antes. A primeira delas, nós devemos reconectar os nossos pensamentos com a nossa criatividade da infância, com aquele nosso eu lúdico, aquele que se lembra das brincadeiras de criança, onde coisas que para nós hoje parecem fúteis eram verdadeiras aventuras. Aquilo ainda existe dentro de nós. E nos reconectarmos com aquele eu é permitir ter contato com aquela conexão de felicidade que nós tínhamos durante a nossa fase de infância. E tantas vezes, mergulhados no corre-corre do dia a dia, nós simplesmente desprezamos isso. 2, para apreciar os simples prazeres da vida, nós precisamos ser menos sérios. Já nos dizia isso Léo Buscaglia. Nós precisamos desconectar do mar de estresse no qual estamos mergulhados e viver cada momento como se fosse único. Dizia o Léo, se você está cheirando uma flor, simplesmente cheire. Se você vai degustar alguma coisa, simplesmente prove. Mas viva intensamente cada momento. Não deixe passar. Nós nos conectamos no todo, desprezamos os momentos e não vemos que a vida acontece a cada minuto em nossa vida. E por não perceber essas pequenas coisas, é que parece que o tempo passa cada vez mais rápido, porque o dia é todo desprezado. E quando nós acordamos, já é amanhã, já não é mais hoje. E o dia passou e nós não vimos. Para falar a verdade, nós já estamos em dezembro. Parece que a pandemia começou outro dia. Como as coisas voam. Como o tempo, que é a única coisa que nos pertence, flui entre os nossos dedos. Número 3, precisamos dar tempo para nós mesmos. Essa é a chave da felicidade. Nós temos que deixar de ser acendedores de lampiões, que estão sempre enfileirando tarefas, uma conectada na outra, uma atrás da outra, não permitindo que exista sequer a percepção de nós mesmos. Nós deixamos de nos encontrar no dia a dia, porque o estresse da sobrecarga de tarefas que nós assumimos, por causa da falta de tempo, faz com que o tempo se torne cada vez mais escasso e a nossa vida se esvai naquele tempo que nós não vimos passar. 4, nós precisamos ter coragem de explorar, de sair do nosso ponto de acomodação. Eu tenho uma camisa que está escrito assim: a vida começa aonde termina o nosso ponto de acomodação. E isso é a verdade. É passar a viver as experiências, é passar a ter contato com o mundo, não sermos como o geógrafo que fica mergulhado nas teorias e esquece tudo que estava lá fora. Eu, às vezes, embalado com o trabalho, quando eu tinha que ir e voltar, ainda tenho, né? Todos os dias, de carro para lá e para cá, mesmo sendo perto. Uma vez eu me deparei com uma situação bastante interessante. O meu carro estragou, tive que deixar na oficina. Meu trabalho não era tão longe da minha casa e eu fui a pé. Vocês acreditam que tinha um prédio novo na rua? Eu nunca tinha percebido aquele prédio. O prédio foi construído e eu não vi. E levam-se meses, talvez mais de ano. Tamanha a forma com que eu passava sem olhar para os lados naquele momento. Então, nós perdemos as experiências da vida, porque saímos de um ponto para outro ponto como se não existisse nada no meio. E a 5ª lição: o melhor é escolher sempre com o coração. Eu costumo dizer que a vida me ensinou
formas de reconhecer trapaças, de reconhecer mentiras, de reconhecer uma série de coisas que nos ferem. E isso me deu capacidade de lidar melhor com as pessoas, de não ser vítima de uma série de golpes que as pessoas aplicam. E eu vou dizer, é mais difícil de me passar a perna hoje, mas o mundo ficou cinza. Porque a desconfiança que nós colocamos ao nosso redor é tamanha que nós desconfiamos de tudo e de todos. E a beleza do contato com as pessoas, a beleza do desvendar quem chega até nós, de conhecer, parou de existir, porque nós criamos barreiras para nos proteger. O coração perdeu a vez para a razão. Então o mundo ficou cinza. André Luiz, na sua obra intitulada Os Mensageiros, ele faz uma incursão até uma determinada instituição em nosso lar, onde eram preparados os médiuns que deveriam encarnar aqui na Terra. E o seu orientador dizia o seguinte: saem da espiritualidade milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem a execução parcial da tarefa, outros, muitos servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Agora, a esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. São trabalhadores sem conta, que recuam diante da tarefa e da oportunidade mais valiosa. Por que eu pego esse pensamento? Porque ali se falava, o assunto o centro de formação de mensageiros não se resumia a um departamento que se manda cartas para a Terra, mas sim aonde se preparam os carteiros, que na verdade não vêm trazer as correspondências, eles vêm para serem cartas vivas, para vivenciar o Evangelho. Ou seja, essa visão, aprender a olhar o mundo com os olhos do amor, é a tarefa para a qual somos preparados, para vivenciar esse amor perante as pessoas, perante todos que estão ao nosso redor. O coração tem condições de colocar esse sentimento para o qual fomos preparados à frente de tudo. É o nosso medo de nos machucarmos, o nosso medo de nos expor perante os relacionamentos que faz com que nós construamos muros ao nosso redor, construamos barreiras para nos isolar das pessoas que podem nos ferir. Eu adoro bandas de rock da minha época, eu sou fã do Pink Floyd. Quem conheceu ou se deu ao trabalho de conhecer a letra daquele álbum, The Wall, na verdade é todo um muro psicológico que é criado por trás dos traumas da infância de uma criança. The Wall é um muro que nos separa da realidade lá fora. É a nossa autoproteção. E esse muro nos isola da possibilidade de nós termos contato com o mundo, de termos contato com as pessoas, de termos verdadeiros relacionamentos. Para que nós possamos viver em sociedade, é necessário criar aquilo que essas pessoas que fazem trabalhos de motivação chamam de network, ou seja, de redes de contato. No livro Entre o Céu e a Terra, também da sequência de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 27, diz o seguinte: a plantação de simpatia é um fator decisivo na obtenção dos recursos que nós necessitamos. Quem cultiva amizade somente na família consanguínea dificilmente vai encontrar meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso é o nosso raio de trabalho de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia ao nosso benefício. Ou seja, as relações com as pessoas ao nosso redor fazem parte da nossa necessidade até para cumprir as nossas tarefas assumidas antes de adentrarmos essa reencarnação.
Nós precisamos dos amigos como eles precisam de nós. Então, nessa construção dos amigos, saindo agora da revista Exame, existem 10 lições verdadeiras que deveriam ser aplicadas na vida, que nos são ensinadas por essa obra fabulosa que é O Pequeno Príncipe. A 10ª dela, vamos lá. Só se vê bem com o coração. O essencial não é visível aos olhos. E isso é uma realidade. Nós tentamos analisar tudo através do nosso senso, visão, tato, audição, paladar e por aí vai, olfato. Nós limitamos a nossa área sensorial e esquecemos que nós trazemos uma percepção dentro de nós que nos permite avaliar muito mais profundamente, avaliar algo que o coração, somente o coração, consegue perceber. Me recordo que certa vez, Chico Xavier virou e falou o seguinte: uma simples folha de uma árvore, quando olhada, quando lida pelos olhos do amor, encontramos ali uma poesia tão bela que nem William Shakespeare, em seus momentos mais inspirados, foi capaz de escrever. Ali nós encontramos a vida, e a vida extrapola aquilo que os nossos olhos veem. É a percepção de quão maravilhosa é a vida além do simplesmente físico. 9. É loucura odiarmos todas as rosas só porque uma nos espetou. E é extremamente comum. A gente, principalmente, que chega nessa fase, eu estou com 56, vou fazer 57 anos esse ano, nós, interagindo com companheiros, com amigos, com amigas, nós vemos pessoas falando o seguinte: todo mundo que já passou por uma fase de divórcio fala, casamento? Nunca mais. Eu não quero saber mais de homem, eu não quero saber mais de mulher, porque nós nos machucamos em relações anteriores e passamos a interpretar que todas as relações são iguais. Nós passamos a recuar e negar verdadeiras possibilidades de construir a nossa felicidade simplesmente pelo medo de sermos espetados novamente. É o medo de passarmos por outra mágoa. Fechamos as portas do coração. E esse medo fecha as portas para inúmeras possibilidades de nossa vida. Fecha as portas para toda a possibilidade de expansão que nós possamos ter. Nós nos enclausuramos em verdadeiras armaduras que, apesar de nos proteger de ferimentos externos, nos tiram a possibilidade de expansão, nos tiram a possibilidade até do movimento. 8ª lição, preciosa lição. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas. Essa era uma frase da Rosa. E é uma realidade. Eu me recordo que minha avó falava: se você quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. E tem 2 interpretações. Primeiro, que você engolir 1 quilo de sal é extremamente desagradável, porque em excesso o sal incomoda. Por outro lado, se formos colocar o sal na dose certa, comer 1 quilo de sal junto com alguém é viver com ela durante meses, durante o tempo que se levaria para consumir 1 quilo de sal na cozinha. E durante esses meses, você vai ter a oportunidade de conhecer alguém. Quando se vê aquele programa que tem na televisão, Big Brother, nós vamos ver que no início tudo são flores, até que as pessoas esquecem que tem câmeras e vão colocando as suas unhas para fora, vão colocando suas personalidades para fora. Então, com o passar do tempo, nós temos a possibilidade de mergulharmos e compreender a personalidade de cada um. Agora, para que nós possamos ter um convívio com a sociedade e colher da sociedade o melhor que ela tem para nos oferecer,
Nós vamos encontrar exemplos magníficos, exemplos maravilhosos, que chegarão e nos darão motivação para viver. Mas até chegarmos a eles, certamente passaremos por alguns desgostos, passaremos por algumas mágoas, passaremos por inúmeros ferimentos. É necessário passar por essas larvas para que nós possamos conhecer a grandiosidade e a beleza das borboletas, para que nós possamos conhecer o interior de determinadas pessoas que realmente vão somar em nossas vidas. Sétimo exemplo, quando a gente anda sempre em frente, nós não podemos ir muito longe. Aí me lembra o geógrafo. E aquele eu, o Alexandre, que saía de casa, entrava no carro, chegava no trabalho, saía do carro, trabalhava, entrava no carro, voltava, vazava dentro de casa e que sequer via o caminho. Nós deixamos de experimentar porque focamos casa, trabalho, trabalho, casa. E esquecemos tudo que acontece ao nosso redor. Não percebemos o porteiro do prédio, não percebemos as pessoas com quem cruzamos a rua, porque estamos extremamente focados. Quantas vezes, se vamos de transporte coletivo, mergulhamos numa leitura ou numa rede social e esquecemos tudo que está acontecendo ao nosso redor? Ou seja, é casa, trabalho, trabalho, casa. E o mundo se destrói ou se constrói ao nosso redor sem que nós percebamos isso. Ou seja, todas aquelas experiências seriam as que nos enriqueceriam a vida, são as que nos dariam a possibilidade de viver cada um daqueles minutos pelos quais passamos. Mas como fechamos os olhos para isso, os minutos desaparecem, como se desintegrassem em nossas mãos. Sexto exemplo, é preciso exigir de cada um o que cada um pode nos dar. Muitas vezes nós vemos amizades se desfazerem porque as pessoas falam: fulano me decepcionou. Como assim? Ah, ele fez isso ou fez aquilo. Gente, ninguém nos decepciona. Somos nós que nos decepcionamos com as pessoas. Como? É simples. Eu vou contar um caso curto. Uma vez, eu sempre tive a sorte ou azar, para o coração é sorte, para o cansaço era azar, de morar em casas ou apartamentos que estavam no segundo ou terceiro andar. Muito bacana que você tenha uma visão melhor, mas muito triste quando você chega dos supermercados com o carro cheio de sacolas para subir e não tem elevador. Aí eu me lembro que uma vez eu abria o bagageiro, comecei a descarregar o carro, e minha filha, que hoje tem 23 anos, na época com 2 anos e meio, correu para me ajudar e eu dei para ela uma sacolinha de biscoito e uma outra sacolinha que tinha papel higiênico. E ela subiu, e aquilo era lindo, ela rebolando ainda, com aquilo correndo lá para cima. Era uma gracinha, vendo aquela garotinha com os cachinhos carregando aquilo. Ou seja, algo que a gente não esperava. Mas anos mais tarde, ela já contava com 5 anos, eu me lembro que eu estava morando em outro lugar, e era terceiro andar. Eu cheguei com o carro para descarregar as compras e me deparei com um colega da minha idade, colega da época da adolescência, que queria um CD emprestado. Eu falei: me ajuda a levar as coisas ali em cima, que eu te pego e te empresto o CD. Subimos. Quando eu cheguei lá em cima, que eu olho para trás, ele estava subindo com uma sacolinha de papel higiênico e uma sacola de biscoito. O sangue subiu, que eu vou falar que me deu vontade de dar um coice nele e fazer ele capotar a escada abaixo. Pelo amor de Deus, um homem daquele tamanho, ele me decepcionou ou eu me decepcionei com ele? Por quê? Que uma sacola de papel higiênico, uma sacola de biscoito, era algo a se comemorar com minha filha e era algo a se detestar com ele. Era a mesma coisa, mas como eu fiquei feliz, com o outro eu fiquei triste. É porque eu não esperava da minha filha mais do que aquilo. E eu esperava que ele enchesse os braços de sacola até os ombros, como eu faço para evitar dar muitas viagens. Como ele não fez, como eu faria, eu me decepcionei. Então não foi ele, foi que eu cobrei em pensamento um comportamento que eu atribuí que ele deveria ter. Mas ele não estava disposto a carregar peso.
Essa era a realidade dele. Eu me decepcionei porque esperava dele algo mais do que ele estava disposto a me oferecer. Então a decepção foi minha, não foi dele. Ele não fez nada demais. Quantas vezes nós vemos as coisas acontecendo na nossa rua, vemos uma pessoa tropeçar ou deixar alguma coisa cair e sequer estendemos a mão para ajudar? Que decepção? Não, nós não estávamos tão dispostos, talvez estivéssemos com pressa naquele momento. Mas talvez os outros se decepcionem, porque esperariam de nós algo diferente. Então, a decepção é porque nós exigimos que as pessoas pensem como nós pensamos, que elas ajam como nós queremos que elas ajam. Não quer dizer nem que nós agiríamos assim. Esse egoísmo, essa mania de querer impor o pensamento é que criam as decepções. Nós precisamos exigir menos das pessoas. Certamente isso nos daria muito mais capacidade de viver melhor com elas. 5. Todas as pessoas grandes um dia foram crianças, mas poucas se lembram disso. Nós esquecemos aquela fase da adolescência e da infância, tal qual aquele colega que entrava, saía do grupo, não quis ficar de maneira nenhuma, porque o mundo dele já era outro. Nós nos isolamos. Eu tenho uma grande amiga em Vitória, Rosângela, uma pessoa maravilhosa, uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida, grande amiga. E há alguns anos atrás, 2016, 2017 mais ou menos, nós nos falávamos muito por telefone, às vezes de madrugada e por aí vai. E tinha determinados momentos que ela falava assim, vão para o play, ela em Vitória, eu aqui, o que é vão para o play? Era ativar o nosso lado infantil, era viver historinhas, viver coisas infantis. Era extremamente gostoso, um dos melhores momentos que eu já passei na minha vida. E ninguém conseguia me levar para o play tão bem quanto ela. Grande amiga, falei com ela esses dias pelo WhatsApp. Mas as pessoas se desconectam. Na nossa infância estão quase sempre os momentos mais maravilhosos de nossas vidas, onde não existiam problemas, onde tudo era lúdico, tudo era brincadeira, tudo era alegria. E nós nos negamos a trazer aqueles momentos para cá. Nós somos capazes de reviver aquilo. E talvez aí esteja grande parte da chave da nossa felicidade. E nós nos negamos. Nos achamos sérios demais, às vezes até carrancudos. E negamos a criança que ainda pode viver, porque ela vive, mas nós sempre nós damos espaço para ela, pois ela vive dentro de nós. 4. É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar aos outros. Nós estamos acostumados a catalogar as pessoas, atribuir rótulos de acordo com o comportamento, de acordo com isso, de acordo com aquilo. É tão fácil julgar. Já viu aquelas pessoas que têm coleção de latinhas de cerveja ou de garrafas de cachaça na parede? Uma coleção enorme. Nós colecionamos pessoas. Atribuímos rótulos para cada uma delas. Fulano é isso, Beltrano é aquilo. Ciclano é daquele jeito e outro lá é daquele outro jeito. E lá vamos nós. Esses rótulos trazem as características da forma com que nós olhamos elas, mas nós não paramos para observar como nós somos. Porque grande parte dos rótulos que nós colocamos nas pessoas são aqueles que deveriam ser atribuídos a nós. Quando nós trazemos determinado comportamento desequilibrado em nós, nós procuramos encontrar esse desequilíbrio em outras pessoas para apontar o dedo para lá e desviar a atenção de qualquer pessoa que possa ver as nossas próprias falhas. É extremamente comum a pessoa muito moralista carregar dentro de si as piores podridões morais. É muito difícil a pessoa que condena essa ou aquela coisa não carregar dentro de si exatamente a semente daquele comportamento. Então, temos que aprender a olhar mais para o espelho, entender que se existe um lugar onde o nosso julgamento tem valor, é para nós mesmos, porque eu não posso mudar a vida de ninguém, mas eu posso mudar a minha. E essa construção é verdadeira, essa realmente contribui para o mundo. Os rótulos que eu atribuo às pessoas não servem de nada, senão para minha pobre coleção de julgamentos. Número 3. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. O medo de se machucar faz com que nós neguemos
relacionamentos afetivos, relacionamentos de amizade, relacionamentos de todos os tipos. Nós passamos a avaliar as pessoas com olhos críticos, procurando os defeitos para criar aquele rótulo que eu falei, e vamos definindo quem elas são para não deixar ela atravessar a barreira, a porta do meu coração, a porta do meu eu. Eu não quero deixar uma pessoa que tenha defeitos ter acesso à minha intimidade, porque ela pode me ferir. E assim vamos nós construindo o muro, another brick in the wall, mais uma pedrinha no muro. Cada vez que nós enumeramos características do comportamento de alguém, é mais uma pedrinha do nosso muro. O problema é que quando o muro fica pronto, nós descobrimos que estamos isolados, fechados dentro deles, isolados do mundo. A verdadeira felicidade só se vê através das relações, da amizade, de estar bem, de cultivar um bom contato com as pessoas que estão próximas de nós. A amizade vale ouro. Número 2, as pessoas são solidárias porque constroem muros, como eu falei, ao invés de construir pontes. Tem um caso que me aconteceu alguns anos atrás, eu naquele corre-corre, volta e meia eu trago esse exemplo. Eu trabalhava com uma empresa de internet e funcionava numa garagem. E eram 1000 problemas estourando, era internet a rádio dá bastante dor de cabeça. E sabe aquele dia que parece que tudo deu errado? Falta energia num lugar, trava equipamento, está dando errado de lá, está faltando dinheiro, está faltando isso, está faltando 1000 coisas. Nossa, aquele dia que está pegando fogo, e eu estava sozinho ali na recepção. Até que eu olho do outro lado da rua, ia passando um garoto que sempre passava com a latinha de Coca-Cola, onde ele pedia para colocar a moedinha. O nome dele era Adriano, ele tinha uma ligeira deficiência mental, um garoto especial. Adolescente ainda, ele chegava assim, me dá uma moedinha, falava desse jeito. Era até engraçado, mas não aquele dia. Eu não podia, Adriano não podia vir aqui, ele estava do outro lado da rua, hoje não, hoje não. Hoje sim, ele estava atravessando a rua, vindo na minha direção. Ai, não. Sabe aquele dia que não dá para você dar atenção? Aí ele chega a pegar, dá uma moedinha. Aí eu falei, Adriano, me desculpa, Adriano, eu tô com a cabeça tão quente hoje, eu tô cheio de problema. Deixa eu te dar a moedinha outro dia? Eu posso te pedir outra coisa? Eu falei, o que você quer? Eu posso te dar um abraço? Me perdoe minha mãe, me perdoe minhas filhas, me perdoe as esposas que eu tive. Foi o melhor abraço que eu ganhei na minha vida. Eu me emociono só de lembrar. Mudou meu dia. Mudou minha vida naquele instante. Mas por ele ser especial, por eu estar nas minhas atribulações, não, eu não podia dar atenção a ele aquele dia. E era um anjo que Deus mandara para me tirar daquele desespero insano. Os nossos rótulos vetam, destroem as pontes e constroem muros, por onde nem sempre vem só agressão, mas veio socorro. E aquele foi o socorro daquele momento. E digo que foi o socorro da minha vida, porque minha vida mudou quando eu passei a enxergar isso. Não destrua as pontes, não construa os muros. Construa pontes e destrua muros. E o primeiro de todos, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Quando nós criamos laço com alguém, quer seja um animal de estimação, quer seja uma pessoa, nós passamos a fazer parte da vida daquela pessoa, passamos a fazer parte da vida daquele animal. Por isso se fala, não se dá um cachorro para alguém, não se dá um gato para alguém. Quando nós o cativamos, ele é único para nós, mas nós somos únicos para eles também. Então nós temos que assumir a responsabilidade que existe pelas conexões
afetivas. O quanto são danosos os rompimentos. E aí, peço, me perdoem as pessoas, esposas que eu rompi, amigos que talvez tenha rompido, porque lá atrás, talvez nós não tivéssemos a visão disso. O quanto nós destruímos no simples afastar das relações. Não era tão simples como um clique de mouse como as coisas são hoje. Hoje, como relata Bowman na sua descrição de realidade líquida, de relacionamentos líquidos que fluem entre os dedos, as amizades são feitas ao clicar de um aceitar ou de pedir uma amizade e também são desfeitas num bloquear. As mesmas redes sociais que me permitiram encontrar há pouco tempo atrás Márcia, uma grande amiga de quando eu tinha 10 anos de idade, com quem eu tinha perdido contato, ela me achou pelo Facebook. A mesma rede social que aproxima quem está longe, afasta quem está perto. Alguns anos atrás, em 2017, no ano que eu desenvolvi essa palestra, eu me lembro que numa viagem a Foz do Iguaçu, que eu fiz com mais 3 amigos, nós estávamos, em determinado momento, num restaurante, quando, numa mesa ao lado da nossa, passou para sentar um casal muito distinto. Uma mulher linda, muito bem vestida, um rapaz também muito bonito, muito bem vestido. Sentaram-se na mesa. Por acaso, eu estava de frente para eles. E ele pegou o celular e ficou. E ela pegou o celular. Gente, eu me dei o trabalho de marcar. 37 minutos não saíam do celular. Ele numa cadeira e ele na outra. A única interação que aconteceu foi quando um falou assim, pegou o celular e falou: olha aqui, mostrou. Aí o outro olhou, pronto, e voltou, cada um para o seu mundo. Falei, gente, pelo amor de Deus, se eu estivesse ali, naquela mesa, com aquela companheira linda, o último lugar que minha mão ia estar é no celular. Pelo amor de Deus, o quanto nós nos permitimos nos distanciar de quem está ao nosso lado. Eu já vi casos de pais conversarem com filhos pelo WhatsApp quando eles estão no mesmo cômodo. Chega a ser ridículo, mas o afastamento se tornou real. Nós perdemos o poder do carinho, nós perdemos o poder do abraço. Cadê o brilho nos olhos? Os emoticons, eles simulam sentimentos quando nós mantemos, mas ele não representa uma voz afável que pode falar mais mansa. Não podem substituir o carinho que se faz no rosto, não substitui um olhar profundo que se dá nos olhos de alguém. Não tem como substituir digitalmente nada disso. Nós temos que parar de deixar que outras prioridades movam nossa vida. Não sejamos reis a querer impor o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa forma de ser para as pessoas, para colher decepções depois. Não sejamos contadores que enumeram valores, que enumeram números em contas fabulosas, quer sejam no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, mas cujos valores não são capazes de trazer a verdadeira amizade da hora da dor. Quantas pessoas ocultas pelo monte de patrimônio que constroem perdem a capacidade de confiar nas pessoas que estão por perto, porque o interesse passa a mover uma série de relações falsas. Não sejamos geógrafos. De nada adianta tanta teoria acumulada, tanto estudo, tanto mergulhar em livros, tanto mergulhar na filosofia ou em qualquer coisa que seja, se nós não somos capazes de transformar isso para a nossa própria vida. Se nós não somos capazes de colocar a filosofia nas nossas relações, se não somos capazes de colocar o conhecimento na hora de interagirmos e nos permitirmos como as pessoas. Não sejamos bêbados que fogem das experiências, fogem das dores, quando as dores são os que nos constroem e nos fazem mais forte. Não sejamos também acendedores de lampiões que mergulham, trabalho que tem mais trabalho, que tem mais trabalho. Eu já fui workaholic,
Não sejamos simplesmente viciados em tarefas e mais tarefas, onde não existe espaço para relações. Quando o Cristo foi questionado sobre a lei de Deus, ele falou: aqui tens a primeira, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E aqui tens a segunda, que é similar à primeira, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E complementa dizendo: aí toda a lei e os profetas. Então, se qualquer um que se diga cristão ou que se diz religioso, porque todas as obras religiosas trazem, no fundo, esse mesmo ensinamento, quer seja o Alcorão, quer seja o livro dos Vedas, não importa, a essência é basicamente a mesma. Então, a essência é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo é saber compartilhar, é saber interagir, é aprendermos a nos relacionarmos com as outras pessoas. Nós só estamos nesse mundo para aprender a estabelecer relações. E a nossa maior dificuldade é estabelecer relações. Por isso, essa é a nossa tarefa. Temos que passar a dar mais importância às pessoas. Aqueles que passam por nós não vão sós. Nunca nos deixam sós. Eles deixam sempre um pouco de si e levam sempre um pouco de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 5, encontramos o seguinte: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas parece tão difícil. Onde é que nós vamos num mundo repleto de relações viciosas, repleto de violência, encontrar amigos? Onde nós vamos encontrar pessoas que nós podemos dar valor, pessoas em quem nós podemos confiar? E eu sou obrigado a trazer, para encerrarmos, a história de Charles Plumb. Charles Plumb era piloto de caça norte-americano que pilotava na Guerra do Vietnã. Depois de muitas missões, ele que era um as, certa vez o seu avião foi alvejado e ele foi derrubado por um míssil terra-ar. Ele saltou de paraquedas e foi capturado pelos Vietcongs, ou os norte-vietnamitas, né? E ficou preso numa prisão norte-vietnamita por 6 anos, até que posteriormente foi feita uma permuta de prisioneiros de guerra e conseguiram a liberdade dele. Após voltar à América do Norte, ele passou a viajar pelo país, relatando todo o trauma que ele passara na forma de palestras e tudo que ele aprendeu naqueles 6 anos de prisão. Um determinado dia, ele estava no restaurante quando um homem desconhecido chegou para ele e cumprimentou. Olá, o senhor é Charles Plumb. Era piloto do Vietnã, né, que foi derrubado, não é isso mesmo? Ele olhou com olhos estranhos, como que aquele rapaz sabia tanto detalhe? Sim, mas como que o senhor sabe disso? Eu era quem dobrava seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Ele, então, não sabia se conter de surpresa e emoção e abraçou com muita gratidão. É claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. E ao ficar sozinho, depois que o rapaz foi embora, que o homem foi embora, ele começou a pensar na hora de dormir e ficou mergulhando. Quantas vezes eu vi aquele homem nos porta-aviões e eu nunca dei bom dia sequer. Eu era um piloto arrogante, um dos melhores, e eles eram um simples marinheiro. Aí eu começou a pensar quantas horas aquele marinheiro passava humildemente juntando os cordões de seda, dobrando
aquele tecido de seda com todo cuidado para manter a posição exata para que o paraquedas pudesse funcionar e salvar a vida de alguém que ele nem conhecia. A partir daí, Plumb, que continuou fazendo suas palestras, começava a palestra perguntando: quem dobrou seu paraquedas hoje? Todos nós temos alguém cujo trabalho, aparentemente insignificante, é importante para a nossa vida. Nós precisamos de paraquedas para todo lado. Precisamos de paraquedas físicos, precisamos de paraquedas emocionais, precisamos de paraquedas mentais, precisamos de paraquedas espirituais. Os desafios eclodem em nossa vida para todo lado. E a vida, com toda a sua vastidão de experiências, vai nos mostrar uma infinidade de pessoas que nos salvam sem que nós sequer percebamos. É o porteiro do nosso prédio, é o carteiro que vem trazer uma carta, é o gari que recolhe o lixo que não está entulhado mais na minha porta, é o rapaz que humildemente passa tirando os matinhos que crescem na beira dos paralelepípedos. É a pessoa que me atende para me servir um pão na padaria. É o rapaz que tira o pneu do meu carro quando eu vou na borracharia. É aquele menino que simplesmente lava o carro quando eu deixo no lava-jato e sequer não sei quem está botando a mão no meu carro. Todas essas pessoas estão dobrando nossos paraquedas. Todos eles estão compondo o conforto que eu tenho na minha vida. Todos nós precisamos de uma infinidade de pessoas que nós não aprendemos a valorizar. Talvez ali estejam os Adrianos da vida. Talvez ali estejam os melhores abraços de nossas vidas. Nós temos que aprender a dar valor às coisas aparentemente simples, porque às vezes por trás do mais humilde nós vamos encontrar o anjo que há de nos conduzir a uma melhoria interior, se não com um abraço, com um exemplo, ou simplesmente com poucas palavras que há de contribuir para modificar as nossas vidas. Pensemos nisso. Nossos amigos estão em toda parte, esperando que nós paremos de trancar as portas, abramos os nossos corações para realmente viver e não simplesmente sobreviver. Abramos o nosso mundo para o sentimento, porque o mundo abrirá também as portas para nós. Obrigado a todos pela atenção, uma boa noite e que esse fim de semana e a semana que vai começar depois seja tudo maravilhoso para todos nós. Muito obrigado a todos. Deus, nosso Pai amantíssimo, Senhor da vida, de almas ajoelhadas, damos graças a Ti pela proteção que recebemos. Através de Jesus, nosso irmão maior, dos amigos espirituais que nos assistem, do nosso anjo guardião que vela por nós e nos orienta. Aprendamos a valorizar aqueles que convivem conosco. Cabe a nós sairmos da nossa zona de conforto, das nossas condutas de menor esforço e termos forças para persistir em nossa ascensão espiritual. Despertar nossa sensibilidade para reservar-nos em nosso coração lugar especial aos sofredores do mundo, pois é esta a oportunidade de trabalho redentor que o Pai Celestial nos concede.
nos tornaremos mais leves e nosso coração mais iluminado. As energias espirituais enviadas pela esta equipe espiritual que nos assiste através do passe serão absorvidas por nós plenamente e nossas dores morais e materiais desaparecerão. Continuemos através da música. Eu vou na mente, no meu coração, buscar a harmonização, fechar os olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar as minhas lágrimas e daquele que precisa. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão. Se tiveres fé e acreditar, se seguir a luz, ajudar terás, pois o amor de Jesus vem desta luz. O amor de Jesus é essa luz, é essa luz, é essa luz. Que Jesus ampare a todos, que assim seja.